Irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos, belíssima, conta a história do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, muito jovem, praticamente um adolescente, ouviu Deus chamando ele para anunciar a palavra de Deus. Jeremias, devido à sua idade, devido aos problemas, aos conflitos que havia em Israel, ele começou a encontrar algumas desculpas, dizendo: Senhor, eu sou muito jovem, sou ainda uma criança, não tenho capacidades. Em outras palavras, ele queria dizer: possivelmente existe alguém melhor do que eu. Porém, Deus responde com palavras belíssimas que servem a cada um de nós. Deus disse assim a Jeremias: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te construí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que te ordenei. Não tenha medo diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. O medo faz parte da vida de todo ser humano. O medo nos ajuda a evitar alguns problemas que podem ser evitados. O problema do medo é quando ele paralisa as nossas ações. O problema do medo é quando ele não nos deixa ser nós mesmos. O problema do medo é quando ele não nos deixa caminhar. A melhor maneira de enfrentar o medo é enfrentando. A melhor maneira de vencer o medo, enfrentando, fazendo, é procurando os meios. Quanto mais nós nos escondemos, quanto mais nós deixamos o medo nos dominar, menos nós somos nós mesmos, mais tristes, mais medrosos nós vamos nos tornando. Deus diz a cada um de nós: não tenha medo. Quando você era gestado no ventre da sua mãe, eu já lhe conheci, eu já lhe escolhi. Segunda leitura nos diz sobre o maior de todos os dons. Nos diz sobre o maior de todas as ações que o ser humano pode ter. Nós que somos católicos, nós acreditamos nas virtudes. E existem 3 virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, porque elas são essenciais para a nossa salvação. Nós temos a fé, nós temos a esperança e nós temos a caridade. Qual que é a maior delas? A maior é a caridade. Por que a maior é a caridade? Pelo menos por 2 motivos. O primeiro motivo, porque Deus é caridoso. Porque Deus é amor em sua essência. Segundo motivo, porque a caridade é a virtude que nunca vai acabar. A caridade é a virtude que nós vamos precisar até na eternidade. E aqui tem a pergunta: no céu nós precisamos ter fé? Não. No céu nós já estamos vendo Deus. No céu nós precisamos ter esperança? Não. Nós já encontramos aquilo, ou já teremos encontrado aquilo que nós esperamos. No céu nós precisaremos amar? Precisaremos. Então o amor é a única virtude que não vai nos deixar. No Evangelho de hoje nós encontramos uma página muito importante da história de Jesus. O Evangelho de hoje é uma continuação daquilo que nós ouvimos na semana passada. O Evangelho de hoje nos mostra a primeira aparição pública de Jesus na sua cidade, em Nazaré. O Evangelho começa dizendo que em um sábado, Jesus entrou na sinagoga. As pessoas que trabalhavam na sinagoga deram para Jesus um rolo da lei, um rolo da palavra de Deus. Jesus abriu, encontrou a passagem do profeta Isaías, evangelho que nós ouvimos na última semana. Jesus leu aquela passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova, para curar os pobres, para libertar os cativos. 2, 3 sinais que seriam os sinais do Messias, do Salvador. Quando Jesus disse aquelas palavras, o padre disse semana passada, Jesus disse aquilo que vocês ouviram na história toda, aquilo que os pais, avós, antepassados de vocês ouviram e contaram, hoje se torna realidade. As pessoas estavam com os olhos arregalados em Jesus.
De repente começaram a dizer: não é ele o filho de José? Não é ele o filho de Maria? Por que que ele começou os milagres dele em Cafarnaum? Aqui nós já encontramos dois pecados que são comuns no coração do ser humano, que ofende profundamente a Deus e que tira a nossa paz. Primeiro pecado, eles diziam: por que que ele começou os milagres em Cafarnaum? O pecado da inveja. A inveja é um pecado entre os mais terríveis, porque a inveja, o pai da inveja é o demônio. Existem alguns pecados que o demônio, ele não pode cometer. Por exemplo, o demônio não pode cometer o pecado da gula. Ninguém vai dizer: ah, esse demônio, esse anjo mau come muito, esse anjo mau come pouco. Não, o demônio não comete o pecado da gula, mas ele comete o pecado da inveja. O primeiro ser humano que morreu foi Abel. Foi Caim, pelo pecado do irmão. Quando nós falamos da inveja, nós estamos falando de algo que destrói o coração do ser humano. Eles disseram: por que que Jesus começou em Cafarnaum os milagres e não começou aqui em Nazaré? Coração já com inveja. Depois o coração daquelas pessoas começou a ter dúvida, falta de fé. Por que que, se ele é realmente o Salvador, se ele é realmente o Messias, por que que ele não faz sinais no nosso meio? Por que que ele não realiza milagres no nosso meio? Será que o Salvador pode ser o filho de José, o carpinteiro? A falta de fé. Quando nós começamos a duvidar de Deus, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, Ele faz algo, então eu acredito. Nosso relacionamento com Deus deixa de ser um relacionamento por amor e começa a ser um relacionamento por interesse. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus disse a eles, e aqui Jesus está mostrando dois profetas do Antigo Testamento. Elias, em um período que estava seco, em um período de seca, 3 anos e 6 meses sem chuva. Elias realizou um milagre, mas realizou um milagre para uma viúva estrangeira de Sarepta. Depois Jesus conta o milagre de outro profeta, Eliseu. Em um tempo que havia muitos leprosos em Israel, Jesus curou um leproso de Naamã, também um estrangeiro. Quando aquelas pessoas ouviram aquilo, ficaram furiosas, revoltadas, e queriam matar Jesus. Levaram Jesus para o alto do monte, tiraram Jesus da cidade, levaram ele para o alto do monte, como se fosse para o alto da montanha, e queriam precipitar Jesus montanha abaixo. Uma vez, um cardeal da igreja, cardeal de Milão, Carlo Maria Martini, ele disse que se nós avaliarmos a primeira aparição de Jesus em Nazaré, vamos imaginar esta realidade. Primeira aparição de Jesus. Jesus tinha a oportunidade de conquistar as pessoas. Jesus tinha a oportunidade de atrair as pessoas a ele. Jesus tinha a oportunidade na sua cidade natal de aglomerar e ter uma multidão de seguidores. E veja, começou tudo muito bem. Jesus disse: hoje isto está acontecendo entre vós. A multidão arregalou os olhos, estava feliz por Jesus lá. Quando Jesus começou a dizer que ele não ia realizar milagres, quando Jesus citou o exemplo do Antigo Testamento de pessoas que não realizaram milagres em Israel, aquela multidão ficou revoltada, levaram Jesus para o alto do monte e queriam matá-lo. Quantas pessoas passaram a seguir Jesus depois daquele dia? Nenhuma. Quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Quantas pessoas gostaram de Jesus? Nenhuma. Imagine o padre Daniel vem fazer uma homilia. Acaba a missa, todo mundo na entrada da igreja querendo matar o padre Daniel. Foi isso que aconteceu com Jesus na primeira pregação que ele fez. Acabou a pregação em Nazaré, pegaram ele, levaram para o alto do monte e falaram: vamos jogar morro abaixo. Em palavras humanas, a primeira pregação de Jesus poderia ter este título: Jesus Nazareno, o pregador fracassado. Pregador fracassado, ninguém converteu, ninguém queria segui-lo, queriam matá-lo. Imagina, tem missa que a pessoa entra sem
sem entender nada e sai sem nenhum conhecimento. Entra zero e sai zero. No Brasil a gente fala 6 e meia dúzia. Uma vez eu falei, qual o número do seu telefone, padre? 62. 62, que número que é esse? Meia. No Brasil é 6. Então, às vezes é 6 por meia dúzia. É a mesma coisa, foi e saiu sem nada. Mas com Jesus não foi, entrou e saiu sem nada. As pessoas queriam matá-lo. Queriam matá-lo. Mas será que essa pregação valeu? Valeu, principalmente por um motivo. Jesus foi autêntico. E aqui entra com os olhos da fé. Por que essa pregação nos ensina muito? Por que Jesus saiu vitorioso? Porque Jesus não criou ilusão para aqueles que possivelmente iam segui-lo. Jesus não ficou prometendo riquezas e prometendo uma vida fácil na terra. Jesus sempre diz de forma clara, quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca disse, quer seguir-me? Ganhe 10 Ferraris, ganhe 10 apartamentos, muitas viagens, vem e me siga. Não, quer seguir? Tome a sua cruz e vem e me siga. No evangelho de hoje nós encontramos uma grande qualidade de Jesus. Jesus foi autêntico. Querido irmão e irmã, não queira agradar todo mundo. Não queira ser bem-quisto por todo mundo. Seja você mesmo. Diga as coisas que precisa dizer. Se tem alguém que por algum motivo tem alguma indiferença, algum pensamento diferente, se explique e deixe a pessoa decidir o que ela quer. Às vezes parece que nós ficamos escorregando de um lado para o outro, para não ofender, para não dizer. Não, diga, pode ser que tenha alguém da sua família que não acredita em Deus. Eu vou na missa, eu rezo, eu sou católico. Daqui a pouco vai se tornar um pecado falar isso, mas fala, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a eutanásia. Vai acontecer exemplo em muitas famílias que a pessoa está velha, fala, desliga lá o aparelho lá. Não, é um ser humano. Eu sou contra. Eu sou contra a fertilização in vitro. Eu sou contra a fecundação artificial. Queridos irmãos e irmãs, Jesus sai vitorioso porque Jesus nos mostra o poder e a grandiosidade da autenticidade. Que Jesus nos ajude a sermos nós mesmos, a sermos de Deus, mesmo que em alguns momentos isso pode gerar conflito para a nossa vida. Que Deus nos ajude a fazer aquilo que é certo e a termos paz. Você nasceu para agradar uma pessoa, para agradar a Deus. Se der para agradar e fazer os outros felizes, louvado seja Deus. Se não der, paciência. Nós nascemos e fomos criados para agradar a Deus. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus, durante toda a sua vida, foi tão livre. Se conhecia, sabia aquilo que ele era chamado e sempre foi ele mesmo.